Amém? Nós somos gratos a Deus por mais uma vez estarmos na casa dele, para adorar e exaltá-lo e para louvar seu nome. Nós somos gratos pela vida da nossa irmã que está nos visitando. Deus abençoe. E hoje a gente vai fazer mais uma pausa. Dessa vez... Deus abençoe. Eu esqueci o nome. A gente vai fazer mais uma pausa na nossa série de exposições sobre vida de igreja, porque vista chegando a Páscoa, é interessante a gente falar sobre a Páscoa. Então a gente vai ler hoje em Mateus 21, versículos 1 a 11. Mateus 21, versículos 1 a 11. Enquanto os irmãos procuram, eu vou fazer a introdução da mensagem de hoje. Talvez uma das habilidades mais difíceis de você desenvolver na sua vida seja a habilidade da paciência. Não poucas vezes nós somos colocados em situações onde nós temos que esperar para conseguir algo. Talvez estejamos esperando o resultado de algum exame, o resultado de alguma prova, o resultado de uma votação, o resultado de um jogo, uma compra chegar. Enfim, durante a nossa vida, muitas vezes corrida nesse mundo, encontramos situações que nos exigem paciência. Diversas gente quer que as coisas aconteçam de forma rápida, de forma instantânea, mas existem momentos em que nós somos colocados à prova, então nós devemos esperar. E aí que entra a questão: o que nós fazemos durante esse momento em que esperamos? O que nós fazemos enquanto aguardamos? Será que nós apenas ficamos parados esperando o resultado chegar e a nossa ansiedade aumentar? Ou agimos enquanto isso? Parece que nesses momentos a única preocupação que nós temos é ver o aguardado resultado chegar, ao invés de procurar algo para fazer enquanto nós esperamos. Parece que não existe mais nada importante na sua vida. Parece que não existe mais nada para fazer, além de aguardar a sua coisa tão esperada. Os cristãos são pessoas que precisam lidar com esperas, assim como as outras. Nós, sendo cristãos, assim como outras pessoas que também não são, devemos esperar muitas vezes. Nós somos colocados na fila de espera da vida. Entretanto, existe algo que somente os cristãos esperam e que é muito maior do que qualquer outra coisa que demanda espera. Algo que é muito maior do que o resultado de alguma prova, que é muito mais importante do que o resultado do seu exame, que é muito mais importante do que você ganhar na loteria. Embora isso seja muito bom, mas isso é mais importante ainda. Algo tão grandioso e tão mais importante, que se existisse um botão para que fizesse esse algo chegar mais rápido, eu acredito que muitos cristãos apertariam 2 vezes para ter certeza. Porém, eles não podem apressar a chegada desse algo. Eles não sabem nem o dia e nem a hora que esse algo irá chegar. O que resta para eles é apenas uma coisa: esperar com paciência. E então nós voltamos à pergunta anterior: o que nós fazemos enquanto esperamos? O que nós fazemos na nossa vida enquanto nós esperamos esse algo que é tão maior do que qualquer preocupação que nós tenhamos aqui? O que nós fazemos com algo que não tem o dia e nem a hora que vai chegar, que nem uma compra que você faz, que tem a previsão lá, né? Vai chegar tal dia. O que você faz enquanto você espera? É isso que nós vamos fazer hoje, nós vamos aprender hoje em Mateus 21, que conta a história de algo que estava vindo, mas na perspectiva
daquelas pessoas, aquele algo estava vindo. Mas era algo temporário naquele momento. Mas nós esperamos algo que vai ser eterno. Mas esse algo, nós não sabemos nem o dia nem a hora que vai chegar. E por isso nós devemos ter em mente o que nós vamos fazer enquanto esperamos. Então, Mateus 21, versículos 1 a 11. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou os 2 discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: eis que seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta e no jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntava: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galiléia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui na tua casa. Te agradecemos por mais uma vez ter permitido que nós estivéssemos aqui reunidos como povo teu, para louvar e adorar o teu nome, meu Pai, e ofertar na tua casa, como já fizemos. Nós te pedimos agora direção na tua palavra, que nós possamos não apenas ler, meu Pai, não apenas ouvir, mas também praticar. Que a tua palavra entre em nossos corações, para que nós possamos, meu Pai, entender o que ela diz a nós, Senhor. Não nos deixe sair daqui como pessoas que apenas vieram a uma reunião, mais uma reunião da semana, mas como pessoas que vieram aqui prestar culto a Ti, Senhor. Então nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor nos dê direção do começo ao fim, em nome de Jesus. Amém e amém. Mateus 21 nos conta sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Esse acontecimento está registrado nos 4 evangelhos, com cada um dando alguns detalhes adicionais sobre o ocorrido. O Evangelho de João nos conta que antes desse evento, Lázaro havia sido ressuscitado e, por causa disso, muitos judeus haviam crido em Jesus. E tendo isso em mente, é possível entender por que ocorreu tanta celebração quando se soube que Jesus estava indo para Jerusalém. Ora, afinal, um homem ressuscitou outro homem. E também havia muitas pessoas contando sobre Jesus e tal. É possível que a entrada de Jesus em Jerusalém tenha sido pré-anunciada por Davi quando ele escreveu o Salmo 24. A gente viu aqui na última terça-feira, que fala: do Senhor é a terra, sua plenitude. E muitos acreditam que o Salmo 24 foi escrito por Davi em comemoração por ter conseguido pegar a Arca da Aliança de volta e levar até Jerusalém. Nós sabemos que a Arca da Aliança representava a presença de Deus em Jerusalém. Ou seja, ao trazer a presença de Deus de volta a Jerusalém, Davi celebrou escrevendo o Salmo 24. Então, muitos acreditam que isso pré-anunciava a entrada de Jesus em Jerusalém. Todavia, nós encontramos referências claras a outros textos do Antigo Testamento que foram usados tanto por Mateus quanto pelas pessoas que estavam cantando a Jesus nesse momento. O texto nos diz que Jesus estava em Betfagé, que ficava próximo ao Monte das Oliveiras, cujo qual tinha uma importância muito grande para os judeus, porque acreditava-se que o Messias viria de lá, como foi dito por Zacarias, e está registrado em Zacarias 14, 3 e 4. Jesus ordena que seus discípulos fossem até uma aldeia e lá encontrariam uma jumenta presa junto a um jumentinho e então os levasse para ele. Então esse é o começo do capítulo, nada demais até agora. Mas é interessante essa ordem de Jesus, porque ele ordena que os discípulos adentrem uma vila que talvez eles nunca tivessem ido antes e pegassem os animais, 2 animais que não pertenciam a eles.
Então veja, Jesus ordena que seus discípulos entrem em uma vila e pegassem animais que não fossem deles. Então ficam algumas questões. E se eles tivessem dono? Se o dono, ao ver as pessoas pegando os seus animais sem o consentimento, fosse para cima deles com alguma arma, podia acontecer essas coisas. Ninguém gosta de ser roubado. Mas então Jesus entrega a solução para esse problema. E o mais interessante é que a solução não é uma arma, não é uma quantia de dinheiro. A solução são apenas algumas palavras. O Senhor precisa deles. É apenas isso que Jesus diz. No Evangelho de Marcos ainda fala, né? Depois vai ser devolvido. O que dá até uma aliviada, porque, né? Eu vou tomar, mas você vai ter de volta. Apenas dizendo isso, o dono dos animais deixaria que eles o levassem. Apenas dizendo, o Senhor precisa deles. A palavra que foi traduzida como Senhor é a palavra grega Kyrios. E essa palavra foi utilizada na tradução grega do Antigo Testamento para se referir ao nome de Deus. Eu já falei aqui um monte de vezes, mas eu vou falar de novo, né? Que quando aparece no Antigo Testamento, em boa parte das vezes, o Senhor, ou Senhor letra maiúscula, está se referindo ao nome de Deus. Ou seja, toda vez que aparecer o Senhor no Antigo Testamento, está falando sobre o nome de Deus. E eu não vou explicar por que traduz como Senhor, porque aí já toma muito tempo. Mas enfim, colocaram esse termo Kyrios para se referir ao nome de Deus no Antigo Testamento, quando traduzido do hebraico para o grego. E é a mesma palavra que os escritores do Novo Testamento se utilizam para se referir ao Senhor Jesus Cristo, que é Kyrios. Claro, essa palavra tem outras conotações menos espirituais, como se referindo a um governador, ou a um mestre, ou a alguém que é dono de alguma coisa. Mas, claro, sempre se referia a Jesus como símbolo da sua autoridade. Ou seja, o próprio Jesus se intitula como Senhor aqui. O próprio Jesus se coloca como alguém que tem autoridade sobre alguma coisa. Ele não pede para que os apóstolos digam o nosso Senhor, como dissesse que o Senhor fosse apenas deles. Ele não pede desse modo. Ele diz, o Senhor precisa deles. E isso traz uma gama maior de autoridade para Jesus. Veja, no Salmo 24 fala que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Veja, Jesus é soberano sobre todas as coisas. Jesus é dono de todas as coisas. E Ele próprio reconhecia isso. Então, ao dizer o Senhor precisa deles, Jesus está fazendo referência a si mesmo como Senhor. Jesus está fazendo referência a si mesmo como alguém que tem autoridade. E bem-aventurado é aquele que escuta a ordem de Deus e a obedece, mesmo quando ela não parece fazer muito sentido. Veja, Jesus manda as pessoas entrarem em uma aldeia para pegar uma coisa que não é delas. Mas se você for olhar que Jesus pediu para que os discípulos alimentassem uma multidão de 5.000 pessoas com os poucos pães e peixes que eles tinham, isso aí é até um pouco leve. Mas veja, muitas vezes Deus vai mandar nós fazermos coisas que numa primeira olhada não parecem fazer sentido. Veja, Deus nos envia a pregar em um mundo que o rejeita. Jesus ordena que nós fomos para pessoas que, quem sabe, blasfemaram contra Jesus. A gente vê aí esses comediantes que fazem piadas com a fé, fazem piadas com Deus. Mas veja, Jesus manda que você evangelize essas pessoas. Jesus manda que você evangelize aqueles que te ofenderam. Jesus manda que você evangelize o parente que está te machucando. Jesus manda que você evangelize um amigo a uma pessoa que te machucou. Mesmo que pareça não fazer sentido, o que é que você faz? Você vai. Não fazia sentido Jonas ir para Nínive, na visão de Jonas. São inimigos de Israel, são brutamontes, matam pessoas por diversão. Mas Deus mandou.
Jonas não foi. E Deus, por misericórdia, levou Jonas até Nínive. Porque Deus poderia ter levantado qualquer outra pessoa. Mas porque Ele quis que Jonas fosse. E também por misericórdia, pela vida de Jonas, Deus o mandou para Nínive. Então, obedeça a Deus, mesmo quando a ordem dele não parece fazer sentido. Os versículos 4 e 5 citam o livro de Zacarias, mais especificamente o capítulo 9, versículo 9. E a sua profecia sobre o rei que viria. Esse livro de Zacarias é constantemente citado pelos autores do Novo Testamento e nos traz profecias sobre a vinda do Messias e até mesmo sobre o Apocalipse. Vemos nesse capítulo de Mateus o cumprimento da profecia que está em Zacarias 9, versículo 9. Diga à filha de Sião, eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em uma jumenta e no jumentinho, cria de animal de carga. Isso demonstra que não existem pontas soltas na história que Deus escreveu. Não existem furos nos roteiros, não existe coisas que não fazem sentido. Tudo, no seu devido tempo, irá acontecer. Tudo que Deus planejou, para não falar outra palavra aqui, desde o princípio vai acontecer. O que nos falta muitas vezes é saber esperar. Então, não é que Deus demora. A gente que é impaciente. Não é que Deus tarda. Somos nós que não sabemos esperar. Imagine quantas pessoas aguardavam o cumprimento dessa profecia de Zacarias. Imagine quantas pessoas leram o Antigo Testamento que eu e você lemos hoje. Imagine quantas pessoas viram essa profecia do Messias que viria e esperavam. Pense em Simeão, que viu Jesus, que apresentou Jesus no templo, que Deus prometeu que ele não iria morrer até esperar o Messias. E Simeão já era velho. E o que Simeão diz, quando vê o Messias, diz: agora pode despedir o teu servo. E isso era uma expressão militar, que era quando o soldado terminava o trabalho. Imagine quantas pessoas estavam na mesma situação que Simeão estava. Se as pessoas do Antigo Testamento, que possuíam apenas uma parte da revelação de Deus, que foi se desenrolando, se alegravam, quanto mais nós devemos nos alegrar por termos uma revelação maior de Deus por meio do seu Filho. Imagine aquelas pessoas que viram Jesus entrando em Jerusalém, viram a salvação de Israel entrando pelas portas da cidade. O Messias que eles tanto esperavam, podia ter velhos ali, que desde muito tempo aprenderam sobre o Messias, que desde muito tempo liam o que Zacarias havia profetizado, e agora estavam contemplando com os olhos deles o cumprimento dessa profecia. Mas até mesmo aquelas pessoas que viveram muitos anos antes se alegravam, mesmo tendo apenas uma parte da revelação, elas se alegravam porque sabiam que algo iria vir. E quanto mais nós agora, que temos a revelação completa de Deus por meio do seu Filho, que Deus nos falou muito mais por meio do seu Filho agora. Meus irmãos, nós temos a revelação completa de Deus. Nós temos o que aconteceu no passado, antes mesmo de Jesus. Temos o que aconteceu no tempo de Jesus. E temos até o que vai acontecer no futuro. Tem uma frase muito boa que diz que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Por isso deve haver um anseio em nosso coração de meditar sobre a revelação completa de Deus nas Escrituras. Porque quando você lê esse livro, seja lá onde for, você não está lendo simples homens escrevendo, simples homens no tempo que pensaram algo. Você está lendo a palavra do próprio Deus. Você está vendo o próprio Deus falar. A gente muitas vezes fica ansioso por receber uma resposta de Deus, mas por que não procura na revelação dele? Por que é tão mais fácil você ficar orando e orando e orando
procurando uma resposta, quando muitas vezes Deus já deu a resposta para você, você que é preguiçoso e não procura. Perdão, me exaltei aqui. Mas veja, você não pode desprezar a Escritura, pois ela é a palavra de Deus. Os discípulos cumpriram as ordens de Jesus e levaram os animais. Para tentar fazer a montaria mais fácil, colocaram as suas capas em cima deles e então o mestre montou. Até aí tudo bem, né? Normal, colocar uma capa para subir em cima, ficar um pouco mais confortável a viagem, até aí não tem nada demais. E assim foi Jesus para entrar em Jerusalém. Se for olhar para a aparência, para o todo ali, não é algo tão grande. Se for olhar para o que aparentava ser, não era algo tão grandioso assim. Era um homem montado em uma jumenta entrando pela cidade, como já devia ter acontecido diversas vezes. Então, aparentemente não tinha nada demais ali. Mas o texto nos fala que as pessoas tiravam as suas capas e as estendiam no caminho, e outros cortavam ramos de árvore. Isso era uma forma de saudar aquele que estava vindo. Foi uma forma de receber um rei. Pessoas tiravam suas capas, que pelo visto a capa era algo muito valioso naquela época, né? Se você tinha uma capa muito bonita, você era rico. Podia ter muita gente rica ali. E tiraram sua capa de linho fino e colocaram no caminho sujo para receber um cara montado em um animal. E todos cantavam um trecho do Salmo 118. Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. Então veja, as pessoas fizeram isso para receber um homem em cima de uma jumenta, meus irmãos. Para receber um homem que não estava com uma grande comitiva, não estava com trombetas cantando como era muito comum, não estava com seus servos carregando ele. Ele estava acima de um animal comum, de um animal normal. Esse é um recebimento de um rei com reverência e com louvor. Todo aquele povo estava recebendo um rei. Ele podia não estar em cima de um cavalo, podia não estar com uma grande comitiva, mas este rei que entrou na cidade em um jumento é maior do que todos os reis que já existiram, existem ou irão existir. Esse rei que entrou de forma humilde na cidade é maior do que todos os governantes desse mundo. Esqueça as conquistas militares de alguns comandantes, esqueça os reis que passaram por esse mundo. É bom para aprender a história, mas nenhum deles, nem mesmo Salomão, nem mesmo Davi, se comparam a esse rei que entrou em Jerusalém em cima de um jumento. E a entrada de Jesus em Jerusalém gerou um pequeno, para ser humilde, alvoroço. Imagina a cena, todas as pessoas cantando e celebrando um homem que entrou em cima de uma jumenta. Se alguém fizesse isso aqui, gera umas piadinhas. Esse fato gerou uma curiosidade nas pessoas que não conheciam a Jesus provavelmente. Então perguntavam, quem é este? Quem é este que as pessoas estão cantando para ele? Quem é este quem as pessoas estão celebrando o nome dele? Quem é esse homem? E essa pergunta é interessante. Quem é Jesus? Quem é Jesus, meus irmãos? Boa parte das vezes em que as pessoas perguntavam sobre quem Jesus era, foi em momentos em que Jesus realizava algum tipo de milagre ou ensinava alguma coisa. Em Nazaré mesmo, quando ele vai lá ensinar alguma coisa, pergunta, não é esse o filho do carpinteiro? Novamente estão perguntando, quem é este? E respondem, este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Um lugar que, vejam, os fariseus diziam que não via nenhum profeta dali. Em João, se eu não me engano, não existe nenhum profeta que venha da Galileia. Entretanto,
Essa é uma resposta um pouco incompleta acerca de Jesus. É o profeta que veio da Galileia. É uma resposta um pouco pequena quando nós estamos falando sobre Jesus. A melhor resposta seria aquela que foi dada quando Jesus pergunta aos discípulos quem eles pensavam que Jesus era. Veja, primeiramente Jesus pergunta: quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? Então uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, ou algum dos profetas. Então Jesus pergunta aos discípulos: e quem vocês dizem que eu sou? Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz que isso não foi revelado a partir de uma concepção própria de Pedro, mas porque Deus o revelou. O próprio Deus revela quem é seu Filho. O próprio Deus nos faz reconhecer quem é Jesus. Essa é a resposta que os discípulos deveriam ouvir no barco depois da tempestade. Eles perguntaram: quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Essa era a resposta completa da pergunta sobre quem era aquele que estava causando todo aquele alvoroço na cidade. Quem estava sobre aquela jumenta não era um simples homem, mas era o próprio Filho do Deus vivo que estava entrando na cidade. Era aquele a quem o Salmo 24 falava: Jesus Cristo, o Rei da Glória. Esse é Jesus. Esse é aquele a quem você chama de Senhor. O Cristo, o Filho do Deus vivo. Entretanto, meus irmãos, esse momento que o texto nos relata foi temporário. Esse momento foi naquele espaço de tempo. Depois de entrar em Jerusalém, Jesus ainda teve que enfrentar os escribas e fariseus, teve que enfrentar a corrupção do templo, teve que enfrentar a traição, teve que enfrentar a cruz. Jesus entrou e depois foi morto. Aquele que foi louvado, foi humilhado, foi traído e humilhado em uma cruz. Mas virá aquele dia, aquele grandioso dia em que Jesus virá com poder, grande e glória, e não haverá quem o questione, não haverá quem o crucifique, não haverá quem o traia, porque naquele dia, Jesus Cristo, o Senhor, virá julgar tanto os vivos quanto os mortos. Naquele dia, aquele Jesus que foi crucificado e humilhado, voltará e todos lamentarão por causa dele. Aquele Jesus que foi desprezado pelo seu próprio povo, voltará e julgará toda a terra. Então eu pergunto: será que nós temos aguardado esse dia? Será que nós temos aguardado a volta de Jesus? E o que nós estamos fazendo enquanto esperamos? Como nós temos vivido enquanto esperamos nosso Senhor voltar? Como nós temos levado a nossa vida, a nossa dita vida cristã? Como nós temos vivido diante da aproximação da vinda do nosso Rei? Será que nós estamos nos lembrando de que o nosso Rei está às portas? E será que nós temos falado dessa vinda para as outras pessoas? Será que nós temos cumprido o dever que Jesus nos deu? O povo de Deus, desde o começo, aguarda aquele que pisará a cabeça da serpente. De fato, ele já veio, e com mais certeza, ele voltará. Então eu deixo essa pergunta para você meditar na sua casa. O que você tem feito enquanto espera? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.